Depois de 2015 tem alguns jogos emblemáticos. Tem algumas vitórias do Vasco emblemáticas. O Santos em São Januário, naquele jogo da chuva. Tem o jogo também contra o Palmeiras, fora de casa. Mas tem um jogo dentro de casa que incomoda e machuca o torcedor do Vasco, é contra a Chapecoense no Maracanã. Um jogo que foi em outubro, o estádio o final de setembro, início de outubro. O estádio estava lotado e o Vasco estava vencendo aquele jogo. Teve um pênalti não marcado a favor e no finalzinho teve um pênalti marcado contra. Foi um lance até com o Rodrigo. Vocês ficaram chateados? E aí eu já vou até colocar no combo aquele jogo da Copa do Brasil contra o Santos, que eu acho que, pelo que a gente viu de repercussão na imprensa, talvez tenha sido um dos jogos que você mais se posicionou energicamente contra a arbitragem, que é aquele jogo em São Januário que marca um impedimento, se eu não me engano, do Ederson. Então, como é que você avaliou a arbitragem naquele ano de 2015? Claro que o time que fez 13 pontos no primeiro turno tinha uma remada mais difícil para recuperar, mas o Vasco tentou e lutou até o final. Cara, o Vasco, eu acho que vai ser difícil você encontrar um ano em que um clube de futebol tenha sido tão prejudicado como o Vasco foi nesse ano, com erros grosseiros e decisivos. Teve um outro num pênalti no Maracanã, acho que, se não me engano, foi contra o Curitiba, numa bola que bate na mão. Não sei se foi esse com a Chapecoense. Esse contra o Chapecoense. E outras decisões. Esse jogo contra o Santos são erros, assim, grotescos que fazem o Vasco perder o jogo. E são constantes os erros. É difícil você... Agora, eu tenho dificuldade de acreditar que essas coisas são armadas, entendeu? São propositais, mas às vezes as pessoas vão... O árbitro já vai muito pressionado por um erro anterior de outro, às vezes... Então eu quero levar por esse lado da fatalidade, mas difícil ter... Eu tenho uma crítica ao processo de arbitragem no Brasil muito grande, que eu acho que os clubes são muito pouco ouvidos em relação a isso, entendeu? Os grandes responsáveis pelo um campeonato de futebol são os atletas e os clubes. E essas pessoas nunca foram ouvidas em termos de arbitragem. Para avaliar, para analisar. Elas tinham que ser consultadas, entendeu? Acho que o clube devia avaliar os árbitros ano a ano. Até para você depois chegar e falar, não, Vasco, você está reclamando desse árbitro, mas tu avaliou ele bem tantas vezes, entendeu? Isso foi um erro. Agora, quando você não transfere essa responsabilidade para os clubes e para os atletas, você vive atleta reclamando, esse árbitro é isso, esse árbitro é isso. Deixa os atletas avaliarem os árbitros. Deixa os árbitros estarem sobre o crivo de uma avaliação dos clubes e dos atletas. Eles iam melhorar muito. Eles são avaliados pelos próprios caras que escalam ele. É difícil, entendeu? Quando você escolhe uma pessoa para você avaliar ela, é muito difícil. Tipo, eu escalo o árbitro. E aí depois, quando eu vou avaliar, eu já fico querendo avaliar, dizer que ele foi bom, porque, porra, eu que escolhi, né? Não vou dizer que ele é ruim, né? Aí eu escolho outro de que esse é ruim também. Pô, então tá escolhendo mal pra cacete. Então, eu acho que essa avaliação tinha que ser mais dos clubes e mais dos atletas. Tinha que ter um envolvimento maior nessas avaliações. Inclusive, eu apresentei já um projeto uma vez para a CBF em relação a isso. E esse ano aconteceu isso. Aí, muitos dizem que era uma perseguição política, era um revanchismo político, mas não acredito. Meu pai se dava muito bem com o presidente da CBF, a gente tinha uma relação muito boa com o presidente da Federação do Rio. Aí dizem que tinha uma coisa da Federação de Santa Catarina. Aí tem várias teorias da conspiração. Eu sei que, efetivamente, o Vasco foi muito prejudicado esse ano e não teria sido rebaixado se não tivesse sido em ao menos um desses jogos. Qual é, bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também as nossas redes sociais, @ForaDoJogoCast, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto. Segue a gente aí.